Falta de objetivo. A falta de objetivo é quando nós não temos certeza, quando nós entramos na dúvida, né? Nós entramos com uma insegurança total, né? Apreensão, ficamos apreensivos, tudo é perigoso, tudo eu não consigo, né? Aí nós acabamos entrando num caminho que é a falta de objetivo. Nós precisamos ter objetivo nas nossas vidas. Né? E muitas vezes já começa, a vida começa, eu falo para minha filha que a vida começa de criança, porque a minha vida começou quando eu era pequenininho, já tinha que trabalhar, tinha que ter objetivo. Na época eu era um garoto. Quantos anos tem o Caio? 11. Eu tinha menos idade que o Caio, eu já trabalhava. Meu pai não pagava tudo que eu trabalhava durante a semana, mas ele me dava alguns, e eu ia para a cidade, comprava os tecidos, mandava fazer a minha roupa, as minhas guloseimas eu gostava de comprar. Então eu tinha, por exemplo, o meu objetivo. Eu tinha, como se diz, em mente, que eu precisava fazer algo para alcançar aquilo que eu tenho de objetivo. Há muitos adolescentes e jovens, às vezes, esperando dos pais, né? Esperando dos pais o que ele pode ele mesmo fazer por ele. Esses dias eu vi uma reportagem, um ator aí de televisão, me fugiu agora o nome dele, uma filha de 19 anos de idade pediu para que a justiça prendesse o pai porque ele não estava pagando a pensão que ela queria, não é que... Né? Então, veja, com 19 anos, você precisa já ter o seu objetivo, já buscar os seus interesses. Agora, você fica buscando interesse em cima dos seus pais, né? Esse caso aí, aí o que aconteceu? O juiz disse para ela, na decisão da justiça, disse para ela, filha, você baixou a pensão que ela queria, né? E disse para ela, você vai trabalhar, você já está na idade de você cuidar da sua vida. Mas os pais é rico, né, não? Mas os pais dela eram ricos, não é? Na verdade, ele já teve. Na verdade, ele já teve finanças e por essa razão ela se acostumou a ter muito. Agora ele tem pouco e ela quer ter muito como no passado. Ah. Amém? Agora vamos. Tem pergunta aí? Alguém perguntou? Rafaela, você perguntou? Não? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui para a gente. Aqui tem uma pergunta importante, irmão. E nós já vamos passar por embasamento. Eu vou responder essa pergunta aqui e nós vamos passar ao embasamento do que nós falamos até então. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber se é de Deus quando a gente está trabalhando num lugar onde vende de tudo, inclusive bebida. Quero saber se isso não tem nada a ver ou se Deus não se agrada disso. Veja, se a irmã trabalhar, ou irmão, não sei quem fez a pergunta, se o irmão trabalhar em um supermercado, esse supermercado vende de tudo. Vende bebida, vende de tudo. Você está ali trabalhando e você não é culpado de que a sociedade tem aqueles que consomem bebida e não consomem. Você está ali prestando o seu trabalho. Eu tenho um exemplo, o exemplo próprio, há uns 5 anos, não, uns 8 anos, né? Há uns 8 anos atrás, eu fiquei desempregado por alguns meses e eu tive a oportunidade, alguém me ofereceu
uma padaria, para eu comprar uma padaria. Aí a padaria, ela dizem, os entendidos da parte econômica dizem que na padaria o que mais dá dinheiro é bebida, você vender bebida no balcão. Então o que eu pensei para mim? Falei, se eu vou comprar essa padaria e às vezes na falta do empregado, eu vou ter que vender a bebida ali no balcão. Isso eu já deixei há 30 anos atrás, eu deixei de beber porque fazia mal para mim, porque é que eu vou vender agora ali no balcão. Eu preferi não comprar a padaria para não passar por essa situação. Eu trabalhei no supermercado e lá vendia bebida, mas eu não tinha nada a ver com isso. Mas tipo assim, se alguém vai querer, tipo assim, nós temos um mercado, uma loja assim. Aí lá sempre tem uns pessoal que são cliente. Aí você tem um balcão de barzinho, entendeu? Aí você pode oferecer bebida pra ele, não. Então, se o seu cliente bebe bebida, aí vai comprar uma roupa lá. Toda loja que eu fazia entrega, tinha um barzinho, entendeu? Aí você quer beber o que, jovem? Fala, não, quero um refrigerante. Aí o motorista fala, não, pode ser uma cerveja. Ela dava uma latinha de cerveja. Aí se você tem, é proibido fazer isso aí também? Eu não entendi a sua pergunta. Ó, tipo assim, ó a pergunta aqui, ó. Tipo assim, você tem um comércio, ou senão você tem uma loja. Tem um comércio. É. O crente tem um comércio. É, cristão, tem uma loja, entendeu? Aí cada loja sua tem um barzinho. Olha aqui, nós não podemos sair Que nem todas as lojinhas que eu fazia entregar antes tinha um barzinho dentro, tipo pra apresentar a pessoa, os clientes chegavam. Quer beber o quê? Quer beber uma água, uma cerveja, um refrigerante, entendeu? Aí é proibido fazer isso então. Porque a maioria das pessoas, não vai só cristão comprar roupa, né? Vai pessoa do mundo também. E nós depende disso, não é? Essa recepção aí não é para nós. É a mesma, a sua pergunta nós podemos estender para a nossa casa. A casa do cristão não pode ter bebida. Por que eu vou ter bebida na minha casa? E aí, por exemplo, vem alguém que não é crente na minha casa, eu vou comprar bebida para oferecer para esse que não é crente? Não, ele precisa saber que eu sou um cristão, que eu não tenho esse costume e na minha casa não devo manter. Bem? Tem bastante pergunta. Então, está chovendo aqui. Olha, quem tem caneta, eu vou citar aqui os embasamentos daqui que nós falamos, vocês podem anotar, e eu vou citar, e se vocês quiserem depois em casa procurar. Tá? Olha, para tudo que nós falamos até então, eu tenho aqui uns 55, Salmo 55, 22, que diz, olha, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Bem? No Provérbios 12, 25. O Provérbios 12, 25 diz: a ansiedade no coração, olha, presta atenção. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Veja que importante. Aqui ainda com relação àquela situação lá do jugo desigual. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Diz assim, olha. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mammon. Amém? Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim, olha. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Olha, esse é um versículo importante, hein? Muito importante.
importante. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha, tenho aqui a parte que fala a respeito do casamento, tem muita pergunta aqui. Nós vamos entrar aqui no namoro cristão. Aqui tem uma pergunta. Aqui tem uma pergunta. O namoro cristão deveria ser no Antigo Testamento, sem beijos ou qualquer tipo de relacionamento antes do casamento. Aqui tem uma outra pergunta que diz: qual é a atitude correta durante um namoro cristão? Veja bem, essa pergunta é oportuna. Tá. Veja, essa pergunta é oportuna porque nós estamos vivendo um tempo em que a desvalorização do casamento tem sido de uma forma muito forte. Há muitos jovens, há muitos adolescentes que já estão pensando, já não tem assim motivação para o casamento, eles já não pensam muito em ter um compromisso, filho, porque acham que por muitas razões, hoje, por exemplo, tem adolescentes que às vezes, eu estou falando assim, não conheço a vida de nenhuma particularidade de família de adolescentes aqui e nem de jovens. Eu estou dizendo que o tema que nós estamos passando e o que é a nossa atualidade hoje, né? Há, por exemplo, muitos adolescentes e jovens que estão desmotivados com o casamento porque viram que o casamento dos seus pais não deram certo. Né? E houve algumas situações que deram errado e alguém acha que o casamento dele também vai ser, não vai dar certo. Então, a gente precisa pensar com a cabeça do cristão, não com a cabeça do mundo. Hoje, o pastor Moisés disse que enquanto está havendo aí 100 casamentos, tem 200 divórcios. Né? Essa é a sociedade que nós estamos vivendo hoje e por essa razão muitos estão perdendo a credibilidade do casamento e aí começam a pensar,
Aí vem a história, vem a história dos beijinhos, né? Aí muitos começam a copiar o tal do ficar, né? O mundo, hoje tem sido o tal do hedonismo, né? As pessoas querem agora ficar. Tem sido mais fácil, por exemplo, tem muitos que têm colocado isso na cabeça que diz, olha, eu vou simplesmente nós vamos se unir e a gente vai morar junto e nada de casamento, você precisa disso de casamento. Mas nós não podemos, irmãos, pensar dessa maneira. Nós temos que pensar que o nosso Deus ainda é o mesmo, é o Deus lá do Velho Testamento, entendeu? Que os jovens, e na nossa igreja, irmãos, que tem havido assim uma mudança nos nossos costumes de uma forma muito radical, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Na época que eu me converti, os namorados, primeiro, não tinha muita essa história de namorado, de ser namorado. Você conhecia o jovem, estava dentro do grupo, por exemplo, dentro do grupo aqui, né? Você conhecia, de longe, procuravam saber a respeito do dia a dia do jovem, ou do dia a dia da jovem, né? E depois de se conhecer família, conhecer quais eram os projetos de cada um, aí que ia se anunciar esse namoro, e esse namoro sempre longe, não se pegava nem na mão. Nem na mão. Na casa dos pais, o jovem sentava numa cadeira desse lado, o pai no meio e ele do outro. Esse é o costume que a gente, as tradições, as nossas tradições são essas. Né? Porque o que acontece? Essa questão do namoro pegado é muito perigoso. Por quê? Porque o que vai acontecer? Hoje você pega um fio positivo no outro negativo, encosta um no outro para ver o que vai acontecer. Dá pipoco. Se você hoje, a Bíblia diz até, não sei se eu marquei ali, quando Paulo disse que ele quis dizer que o espírito é forte, mas que a carne é fraca. Se você começar, pega aqui, pega ali, analisa lá, vai acontecer. Vai acontecer. E depois tem uma coisa, hoje, na sociedade, veja, principalmente as jovens, as meninas. Nós estamos numa sociedade, hoje, uma sociedade muito machista. Sociedade machista. Né? Que é aquela, por exemplo, hoje se perderam esses valores no casamento, tem sido desvalorizado o casamento, então o que acontece? O jovem hoje quer dar uma pegada, o pegador. O jovem é o pegador. Certo? Ele pega uma, pega outra, né? E aí ele começa a passar a informação. Olha, aquela lá é fácil. Aquela lá você já pode chegar pegando, você já informa até onde que pode pegar. E o que acontece? Veja, o que acontece? Ele fica uns dias, umas semanas com você, e depois sai falando mal de você, se desvalorizando. Aí como é que você amanhã você vai conseguir um casamento sério, alguém que goste de você, se você já está mal falada no comércio? A gente tem que usar aqui os termos, nós temos que para analisar, porque realmente essa é a realidade que nós estamos vivendo. Eu vou ler para vocês, ó, eu preparei aqui, olha. Eu preparei aqui, que não vai dar tempo, tem muitas perguntas aqui, até a respeito
A respeito do casamento, olha, eu vou ler aqui. 1 Coríntios 7, 8 e 9. Diz assim, Paulo falando, à igreja de Corinto, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Aí, Bu. Mas cada um tem de Deus o seu próprio. Eu não consigo passar para vocês se alguém estiver conversando. E aí alguém vai ficar em prejuízo. Que não vai ouvir. Olha, o embasamento é o que Deus, o que a palavra de Deus fala a respeito do casamento. Diz assim Paulo orientando a igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 7, 8, 9. Diz assim, porque quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que eles é bom se ficarem como eu. Paulo não casou. Mas se não pode conter-se, alguém aí que está querendo pegar ali, pegar lá, né, fazer isso, fazer aquilo, diz, mas se não pode conter-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Então não tem, a palavra de Deus, ela não dá, não abre chance para a gente ter esse namoro ou essas pegadas antinupcial, não. Test drive, né? Agora estão falando aí, irmãos, do tal do test drive. Os homens estão querendo ter um relacionamento antes do casamento para ver se vai dar certo. Se isso está dentro do contexto da vontade de Deus, não está. Aí diz assim, em 2 Coríntios, a 2 Coríntios fala lá, 2 Coríntios 6, 14, diz, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Irmãos, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Uma pergunta. Bom? Hebreus, aqui tem uma pergunta. Alguém fez uma pergunta aqui de uma forma de se fazer. Quer dizer, essa pergunta eu nem deveria responder aqui, porque você não te casaram. E vocês aprenderem a fazer o que fazem os casados, eu acho que é prematuro. Né? Mas eu vou responder em off, e vocês vão entender. Aqui em Hebreus 13, 4 diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio, para aqueles que já casaram, não é aqueles que estão querendo fazer o matrimônio antes, não. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que dão a prostituição, aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Bem? Mateus 26, 41 diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Certo? Então, esses cuidados. Aí, quando alguém fala a respeito de namorar como namoravam no antigo, os antigos, a forma dos antigos corria menos risco do que corre hoje. Tem um cliente lá na empresa, tem nosso cliente lá que estava contando a história dele. Ele estava trabalhando, aí chegou em casa, aí o pai dele falou, ó, se prepara porque você vai casar com fulano assim, assim, assim. E aí os pais, cedo, entendeu? Eles veio lá, fizeram, ó, meu filho vai casar com sua filha, e aí fizeram, e hoje estão juntos até hoje. Graças a Deus deu certo. As famílias se conheciam, né?
probabilidade grande de dar certo. Olha, aqui, olha, o tempo já está acabando. Mas isso aí vem lá da Turquia, bicho. Quando o namoro é prejudicial? Alguém quer saber? Quando o namoro é prejudicial? Diz assim, em Eclesiastes 3, 5 diz, quando é fora do tempo. Quando é fora do tempo. Só traz a desavança. Normalmente, esse fora do tempo é você pode casar, está preparado para casar. Se você não, né, se você não está preparado, você corre o risco de ter um acidente desse Casamento aí e estar fora do tempo. Então, ele é prejudicial. Quando não tem um ideal, que nós falamos agora um pouco, tem uns que tem um ideal de pegada, né? Pegada. Quando é possessivo, um namoro possessivo, há ciúmes, um ciúmes muito doentio, uma preocupação muito doentia, isso aí não é bom. Não é bom no namoro e não é bom depois de casar. Vamos dizer, o cuidado, o zelo, câmera boa, muito importante. forte sem estar aqui. O zelo é importante. Mas o ciúme, normalmente, se você não tomar cuidado, ele passa a ser possessivo e atrapalhar as ações. Quando ele é leviano, está em Provérbios 26, 18 e 19. Leviano é esse namoro que fica hoje, uma semana com uma semana com outra, e assim vai. Quando é indisciplinado, Provérbios 5, de 1 a 12. Quando afeta, irmãos, olha, presta atenção nesse aqui. O namoro não é bom quando afeta a comunhão com a igreja. Quando descampa para a impureza imoral. Essas situações aí. Pega aqui, pega ali, amassa aqui, amassa lá. Mão boba, mão boba. Já sai, sai da direção de Deus, sai da vontade do Senhor. Deus não quer isso para a vida dos adolescentes, não quer isso para a vida dos jovens. O processo de infiltração no namoro começa no aconchego excessivo. Né? Esse beijinho para cá, beijinho para lá, pega aqui. Com carícias em áreas demarcadas vem o abrasamento. Está em 1 Coríntios 7. E o abrasamento leva a consequências mais complicadas. Que a gente não vai citar aqui, que a classe jovem, mas todo cuidado é pouco. Eu tenho umas perguntas. Hein? Minha esposa está falando que está aqui em 1 Coríntios 13, que diz assim, olha, o abrasamento leva a masturbação. E a masturbação leva ao adultério. Está em Mateus 5, 28. Vou ver se eu consigo responder aqui. Olha, aqui tem uma pergunta, eu vou responder. Aqui tem uma pergunta. O pastor fez uma pergunta. É pecado ser careca? Olha, irmãos, deixa eu responder aqui, olha, porque eu gostaria de falar do tópico 3, que é muito importante. Como superar a frustração amorosa. Eu acho que a minha esposa respondeu ali por mim, mas eu não ouvi eu falar. Eu acho que a melhor maneira de se superar uma frustração amorosa
amarmos a nós mesmos. Porque veja bem, se vocês estão num relacionamento, estão envolvidos, estão achando que está muito bom, aí de repente alguém lhe deixa só, Pode falar, mãe. é porque essa pessoa não merecia você. Tá onde? Se ele não merecia você, é melhor que você saiba que você tem mais valor Hã? na sua vida e que você ama mais você. Cheguei tarde, meia-noite. Eu colei lá na avó lá um pouquinho lá, aí eu fui embora, direto pra lá. Às vezes a gente vê, é comum. Eu passei lá, rapidão, de lá fui embora. Ou alguma jovem chorando por alguém que já está em outro. Faça isso não. Eu sei que é a Bebel. Que aconteceu com o sobrinho dele. Ele namorava com uma amiga. Aí eu fui lá, só tava esperando pelos meninos adultos lá, de lá fui embora. Deixa eu falar pra senhora. A menina entrou em depressão. Aí eu fui lá rapidinho, fui lá que o Bingo queria falar comigo. Agora eu pergunto pra vocês, valeu a pena? Não, o Adriano queria falar comigo, aí eu fui lá. Olha um manto aí, Deus mostrou, ele tava num lugar lá, esses motel, entendeu? Ele tava num motel, aí Deus usou uma mulher pra falar com ele. Falou assim que antes de ele sair de lá, ele ia ter um livramento de acidente. Aí só tá ligado, né? Pra falar pra mim. Aí Deus mostrou o livramento pra ele. Se tem uma pessoa que não Entendeu? gosta, não consigo me socializar. Aí tá lá. Ficou branco, azul, vermelho, roxo. Quando a Bíblia diz, Aí eu falei pra ele, agora você vai ter que trabalhar, tipo. duas passagens, e é muito importante, Só não vou falar o resto porque. entender? Se tem Só não vou falar o resto porque ele mandou falar o resto pra ninguém, não. eu não gosto de uma pessoa, não me consigo Porque se eu falar pra senhora, você vai falar pra todo mundo. relacionar com ela. Eu estou em pecado. Se eu falar pra senhora, você vai falar pra todo mundo. Ela diz em duas situações. Ela diz, é sempre possível seguir a paz com todos. Lá em Teve um livramento lá com o carro dele lá. seguir a paz com todos, porque Mas você sem é a louco qual dessa. ninguém verá o Senhor. Então veja que é certo. Dessa vez Então, a primeira quase foi parte, pra lona, filho. nós temos que fazer o possível, irmãos, de seguir a paz com todos. O fato, às vezes, nós estamos aqui num grupo grande, eu tenho certeza que seria difícil Cartão de ônibus? precisar se há duas pessoas aqui que pensam da mesma maneira, que têm os mesmos desejos, os mesmos propósitos, os mesmos costumes. Cada um de nós vivemos num lar, numa família, nós vivemos num trabalho. Aí ficou branco lá. Foi pra oficina lá o carro dele lá. Às vezes a gente sabe Dormiu no volante de novo, misericórdia. a todos, né? Então é difícil. Mas nós, como Aí, cristãos, temos a tá lá, obrigação, dificuldade vai ficar, vai ter que pagar o carro do cara. a paz com todos. Se porventura você não consegue se relacionar com uma pena, Eu tô aqui na palestra aqui da igreja aqui, dos jovens aqui. respeita. Ela tem a sua forma de vida, você tem Sábado agora. respeita a forma de vida dela, procura não. Então, eu vou ver ela daqui a pouco aqui, ó. Tá tudo aqui na palestra, eu vou falar com ela direitinho aqui. E eu tenho certeza que vocês vão levar a vida Sábado eu vou aí sem falta, tá bom? em paz. Fala aí. Quem mandou falar alguma coisa pra mim? Quem tá preso? Já quebrou a perna, mano. Aqui tem uma pergunta. Foi bater no carinha lá, quebrou a perna. Em questão de cabelo, Uhum. senão porque podem pintar, fazer Isso. luz e os homens não. Quebrou mesmo, pô. Tá enfaixado. Tá. Veja bem, Pra senhora, eu vou ver se eu dia 5 eu levo aí o dinheiro da senhora agora. Sábado mesmo, porque sexta-feira eu recebo. Eu levo aí 140. Aí sábado vamos lá no dentista lá. que foi dada, seria entendido Então,
Então o dinheiro passar 140, se ela vê lá. É, mãe. Corte de cabelo, pintura de cabelo, são Que cheque? Que cheque? Que eu não tenho cheque mais. a nossa igreja, a nossa tradição. Mas acho que não pega não, pô. Vou ver direitinho com ela. Se nós vamos falar da nossa tradição, a tradição da nossa igreja do Belém. Então, nós vai sábado lá? No sábado eu vou trabalhar não, então. O costume, nem de corte de cabelo. Lá no passado, não podia cortar Tchau, nem beijo. Se houvesse, se alguma jovem ou alguma senhora na época cortasse as pontinhas do cabelo, ela estava disciplinada, não podia tomar ceia, só podia tomar ceia depois de um tempo de disciplina e depois que viesse a pedir perdão para a igreja. Então, essa questão de luzes e pintura de cabelo, é interessante. Hoje, nós estamos a igreja já abriu muito essa situação e eu acho que nós temos que ter um bom senso, um bom senso na hora de nós aplicarmos. Por exemplo, uma mulher que ela tem o cabelo, sempre foi o cabelo dela é preto, é castanho escuro. Né? Aí de repente ela pinta de vermelho. Pica-pau. Está incoerente. Tá. Ele saiu fora do seu padrão. Aí, por exemplo, uma mulher, ela tem os cabelos castanhos ou preto, e pela questão da idade, às vezes tem jovem que às vezes jovem ainda, os cabelos ficam brancos, né? E de repente ele quer que o cabelo volte a ser o que era. Então, pinta na cor natural, hoje é mais compreensível que isso. Agora, a questão de se florear, né, mais as questões do cabelo, e colocar luz, isso aí, vamos ver, se a gente for orientação, nós não temos esses costumes. Tá bem? Olha, aqui diz assim, olha, é pecado falar palavrão. Depende do palavrão. Quem perguntou, a gente não precisa responder. Aqui, ó. Há uma pergunta aqui, ó. Com relação ao palavrão, a pessoa pergunta, se ele é batizado, deve pedir perdão na igreja? Então, veja bem, se porventura você estava lá, você estava sozinho, lá, fazendo um concerto na sua casa, bateu uma pedra no dedo, e aí de repente você sozinho lá escapou falando palavrão, ninguém ouviu, ninguém vai fazer julgamento sobre a sua vida, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pedir perdão Pra Deus. Sozinho. ao Senhor. Agora, se você está, vamos dizer, nós estamos aqui em meio a esse grupo, ou você está lá na sua comunidade, e de repente você dispara para lá, e alguém vai dizer, mas peraí, você não é crente? Que flash, mano. Quer dizer, você acabou passando isso para a sua comunidade. Aí já o certo seria você pedir o perdão. Normal? Tá bom? É normal o flash? É normal? Ô Ronildo, cartão de memória aqui é? Cartão de memória? Tem cartão de memória o seu? O bagulho tá bom aqui, mano. Aí depois você passa pra Célia, falou. Eu vou fazer o seguinte, irmãos, eu vou dar uma paradinha nessas perguntas aqui, vou colocar um texto que eu coloquei a respeito de uma conclusão.
Ei, Juninho. Nós estamos num encerramento. Gostaria de todos prestar atenção. 3 horas, vai acabar já, bicho. E é importante. Nós estamos fazendo um encerramento de um trimestre que fala da família. E se falando a respeito da família e se tratando também de adolescentes e jovens, nós não podíamos deixar de pontilhar algumas situações que são típicas na vida dos jovens, né? E que nós temos visto que os valores de família têm sido invertidos, têm sido